Nós revimos a ideia geral sobre mitose e meiose. Me parece uma boa ideia neste vídeo irmos um pouco mais a fundo. Eu já fiz um vídeo sobre mitose e agora entraremos nos detalhes sobre a meiose. Apenas para revisar, a mitose sai de uma célula diploide e termina com duas células diploides. Duas células diploides, certo? Essencialmente, elas apenas se duplicam. A mitose é realmente um processo de duplicação do núcleo e ele normalmente termina com duas células inteiras. Acontece a citocinese. Isso é a mitose. Temos um vídeo onde discutimos as suas fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Mitose. A mitose ocorre em todas as células somáticas, quando as células da nossa pele, as células do cabelo e todos os tecidos em nosso corpo se replicam. Elas se reproduzem através da mitose. A meiose ocorre em células germinativas. É usada para a reprodução de gametas, para facilitar a reprodução sexuada. Então, se partirmos de uma célula diploide, e esta minha célula diploide poderia ser uma célula germinativa. Não é qualquer célula no corpo, é uma célula germinativa. Ela pode fazer mitose e dar mais células germinativas, mas vamos falar sobre como os gametas são produzidos. Na verdade, eles vão ser produzidos em duas etapas. As duas juntas são chamadas meiose, mas a primeira etapa vai ser chamada de meiose 1 e vou chamá-la de M1. Na primeira etapa da meiose, essa célula diploide se divide em duas células haploides. Isso é, se começamos com 46 cromossomos, haverá 23 cromossomos em cada uma e podemos vê-los. Temos 23 pares aqui. Cada um tem 2 cromossomos. Esses pares vão se dividir nesta fase. E então, na meiose 2, M2, eles vão se dividir num mecanismo muito semelhante à mitose. Vamos observar isso quando passarmos pelas fases. Elas são prófase, metáfase, anáfase e telófase. E também existem em cada uma destas fases da meiose. Deixa eu desenhar apenas o produto final. O produto final terá 4 células. Aqui, todas haploides. Muito bem, já podemos ver esse processo aqui. Dividimos seus cromossomos e terminamos com a metade de cada um. Agora vamos começar com N e terminar com 2 cromossomos, e cada um tem um N, sendo então muito semelhante à mitose. Preservamos o número dos cromossomos. Vamos estudar detalhadamente como tudo isso acontece. As células passam a maioria do tempo na interfase. Interfase é apenas um período que a célula está vivendo, transcrevendo e fazendo o que precisa fazer. Como na mitose, algo fundamental acontece durante a interfase, e mais especificamente na sua fase S. Esta é a minha célula e esse aqui agora é o meu núcleo. Tá? Muito bem, vou desenhá-la com os cromossomos, mas temos que lembrar que quando não estamos na mitose ou meiose, os cromossomos estão todos descondensados ou desespiralizados, e eles existem como cromatina, como falamos anteriormente. É o estado desenrolado do DNA, mas vou desenhá-los enrolados porque eu preciso mostrar que eles se replicam. Agora, eu vou ser um pouco mais cuidadoso aqui. No vídeo sobre mitose, tínhamos apenas 2 cromossomos. Eles se replicaram e então se separaram. Quando falamos sobre meiose, temos que ter cuidado para mostrar os pares de homólogos. Então vamos dizer que eu tenho 2 pares de homólogos, mas deixa eu usar aqui cores adequadas, tá? Esse aqui é o que eu recebi do meu pai, esse veio da minha mãe, eles são homólogos. E vamos dizer que eu tenho outro que eu recebi do meu pai. Deixa eu usar a cor azul aqui. Não, talvez eu devesse fazer todos os do meu pai nessa cor, né? Talvez seja um pouquinho mais comprido. Vocês entenderam a ideia. Os homólogos da minha mãe também são um pouquinho mais compridos. Durante a fase S da interfase, assim como acontece na mitose, podemos quase vê-los. Isso sempre acontece durante a interfase. Isso não acontece nem na meiose nem na mitose. Você tem replicação de seu DNA. Assim, cada um dos pares de homólogos, sem esquecer que pares de homólogos não são especialmente cromossomos idênticos, mas possuem o código para os mesmos genes. Eles poderiam ter diferentes versões ou diferentes alelos para um gene ou para uma certa característica, mas codificam para o mesmo tipo de característica, de modo que cada um desses cromossomos se replique em pares. Uma réplica como esta, do meu pai, replica-se
mesmo estando conectada por um centrômero. E o da minha mãe replica-se também, mesmo estando conectado por um centrômero. E os outros também. Esse é o mais curto. Esse é o mais longo. Eu deveria ser um pouco mais explícito sobre quais são mais curtos e mais longos. Com o que veio da minha mãe é a mesma coisa. Esta é a fase S da interfase. Ainda não entramos na verdadeira divisão celular. Este é um pouquinho das atividades secundárias dos centrossomos. Vimos no vídeo sobre mitose que eles estão envolvidos em uma espécie com produção eventual dos microtúbulos, atraindo tudo, enfim. Mas temos um centrossomo que está saindo daqui e facilitando sua própria replicação. Temos então 2 centrossomos. Isto é o que está ocorrendo em todas as interfases e especialmente na parte S da interfase, que não é a parte de crescimento. Mas depois disso, estamos prontos para qualquer mitose ou meiose. Agora, estamos indo realizar a meiose. Esta é uma célula germinativa, então entramos na prófase 1. Deixa eu escrever isso porque eu acho que é uma coisa importante. Aqui. Na mitose temos prófase, metáfase, anáfase e telófase. Não vou continuar a escrever as fases abaixo. PM e AT. Na meiose, você experimenta isso em cada fase. Você tem prófase 1, seguida da metáfase 1, seguida por anáfase 1, seguida da telófase 1. Então, depois de termos feito a meiose 1, acontece tudo de novo. Você tem prófase 2, seguida da metáfase 2, seguida por anáfase 2, seguida por telófase 2. Se vocês querem memorizar os nomes, que infelizmente têm que saber, especialmente se forem fazer um teste, embora não seja tão importante para entender o conceito do que está acontecendo, vocês só têm que lembrar prófase, metáfase, anáfase e telófase. Um bom jeito de gravar é a frase prometa a Ana telefonar, ou seja, promeana telo. Após isso, deve memorizar que na meiose tudo acontece 2 vezes, e o que está acontecendo é um pouquinho diferente. É isso que eu realmente quero focar aqui. Vamos entrar na prófase da meiose 1. Então, deixa eu chamar isso de prófase 1. Então, o que vai acontecer? Assim como na prófase e mitose, um monte de coisas começam a acontecer. O invólucro nuclear começa a desaparecer. Então, o invólucro nuclear começa a desaparecer. Assim. Os centrômeros... desculpem, não são centrômeros, eu estou ficando louco. Os centrossomos. Os centrômeros são essas coisas, conectando-se a estas cromátides irmãs. Os centrossomos começam a provocar o desenvolvimento dos fusos. Eles começam migrando um pouquinho pelos fusos. Eles começam a migrar para lados opostos dos cromossomos. E isto é uma coisa realmente importante na prófase 1. Na verdade, eu vou criar este ponto. Na interface, mesmo que eu tenha desenhado desta forma, não existem nesse estado cromossomos. Eles estão num estado de cromatina. Então, se eu fosse desenhá-lo, ele ficaria assim. Os cromossomos, e tudo estaria em todo lugar e seria muito difícil realmente vê-los num microscópio. Seria apenas uma confusão de proteínas e de histonas, que são proteínas, e o verdadeiro DNA. E isso é o que ele realmente é quando no estado de cromatina. Na prófase é que começa a formação dos cromossomos. Ele começa a ter um pouco mais da estrutura, e isso é completamente análogo ao que acontece na prófase da mitose. A única coisa diferente que acontece é que os pares de homólogos ficam alinhados. Eu desenhei igual aqui, e talvez eu devesse apenas cortar e colar. Deixa eu fazer isso aqui. É só cortar e colar. Bom, como eu disse que o núcleo estava desaparecendo, deixa eu me livrar do núcleo aqui. Eu já disse isso, né? O núcleo está lentamente se desmanchando. As proteínas estão vindo separadas durante a prófase 1. Eu não desenho a célula inteira porque o interessante está aqui. Está acontecendo no núcleo, ou o que foi uma vez o núcleo. A coisa interessante aqui, que é diferente da mitose, é que os pares homólogos estão alinhados lado a lado. Estão alinhados e também podem compartilhar. Eles podem realmente ter uma recombinação genética. Assim, temos estes pontos onde os cromossomos homólogos emparelham-se e trocam materiais genéticos entre si. E a esse processo denominamos crossing over. Permitam-me desenhar em detalhes aqui.
Deixa eu focar apenas nesses dois aqui. Eu tenho um cromossomo do meu pai, que é composto por duas cromátides e já foram replicados, mas nós apenas o consideramos um cromossomo. Em seguida, temos um da minha mãe, em verde. Vou desenhá-lo assim. O da minha mãe, em verde. Também tem duas cromátides. Às vezes, isso é chamado de tétrade, pois ele tem 4 cromátides, mas é um par de cromossomos. Estes são os centrômeros, é claro. O que acontece é que temos um crossing over, e esse é um processo surpreendentemente organizado. Quando eu digo organizado, é porque eles se cruzam num ponto homólogo. Eles cruzam num ponto onde, na maioria das vezes, estamos trocando genes similares. Não é como um estar ficando com 2 versões de um gene e o outro ficar com 2 versões de outro gene. Estão mudando de uma forma onde ambos ainda estão codificados para os genes diferentes, mas eles estão tornando-se novas versões desses genes, ou alelos, que são apenas versões desses genes. Então, os cromossomos do meu pai não serão mais completamente do meu pai, embora pudessem parecer assim, mais ou menos assim. Deixa eu ver, ele vai ter essa aparência. O do meu pai tem agora esse pouquinho do da minha mãe. Não, o cromossomo da minha mãe é verde. Então temos um pouquinho da minha mãe e um pouquinho do meu pai. E isso é realmente incrível, porque ele mostra que é bom para a criação de uma variação numa população e tornou-se parte formal do processo de meiose. Acontece com muita frequência. Isso não é aleatório e acontece de uma maneira organizada. Isso acontece num momento onde, de certo modo, cria-se detritos genéticos. Imagina só, esse ponto de cruzamento, que é chamado de quiasma, poderia ter acontecido no meio de alguns genes e eles poderiam criar alguma alteração aleatória e poderia acabar com algumas proteínas que somente vamos saber no futuro. Mas isso não acontece assim. Acontece de uma maneira organizada e falaremos sobre isso, que é parte do processo. Na prófase 1, isso também acontece. Assim, podemos ver este carinha obtendo um pouco dessas cromátides. Ele já tem um pouco dessas cromátides. Muito bem. Então, todas essas coisas acontecem na prófase 1. Você tem esse cruzamento, o invólucro nuclear começa a se desmanchar e, em seguida, todos os cromossomos se alinham e a cromatina começa a mudar e fica mais enrolada dentro das estruturas dos cromossomos. É isso. E quando falamos sobre mitose, é onde realmente ocorreram muitas coisas. Depois disso, estamos prontos para passar para a metáfase 1. Vamos passar para a metáfase 1. Metáfase 1. Eu queria apenas copiar e colar o que já fizemos até agora. O invólucro nuclear desapareceu. Muito bem, o invólucro desapareceu. Os centrossomos foram para lados opostos da célula. Talvez eu devesse agora desenhar toda essa célula que não tem mais núcleo. Então, acho melhor apagar um pouco o núcleo, né? Assim está melhor. Deixa eu apagar tudo isso. E, claro, temos os fusos polares que foram gerados com a ajuda dos centrossomos. Em alguns deles, como aprendemos, isso é exatamente o que aconteceu na mitose. Eles se fixam a cinetócoros, que, por sua vez, se fixam aos centrômeros desses cromossomos. Os cinetócoros, então, são discos de proteínas localizados no centrômero e formados no final da prófase. Em vez de fazê-lo desta forma, porque queremos mostrar que todos os cromossomos do meu pai não vão para um lado e todos os cromossomos da minha mãe não vão para o outro lado, assim, ao invés de desenhar esses dois carinhas como este, deixe-me ver se podemos invertê-los. Deixa eu ver. Eu vou invertê-los de outra maneira. A direção para onde eles são invertidos é completamente aleatória e é isso que contribui para a variação. Como vimos anteriormente, a reprodução sexuada é a chave para a introdução de variações numa população. O que é da mãe, o que é do pai, é tudo aleatório. Todos os do meu pai talvez tenham acabado de um lado e os da minha mãe do outro lado. E quando estamos falando em cerca de 23 pares, a probabilidade se torna cada vez menor. Então, este é um do meu pai. Naturalmente, ele tem alguns centrômeros. Deixa eu desenhar aqui. Alguns desses microfilamentos aderem aos cinetócoros, que são estas estruturas proteicas nos centrômeros. E, como se fosse a metáfase,
é muito semelhante à metáfase da mitose. Isso é chamado de metáfase 1, e todos se alinham. Agora nós estamos entrando na anáfase 1. E é interessante, porque vocês se lembram de que na anáfase da mitose, todas as cromátides irmãs são separadas umas das outras? Não é o caso da anáfase aqui na meiose. Quando entramos na anáfase 1, temos apenas os pares de homólogos separados. Então, as cromátides permanecem com suas cromátides irmãs. Então, deste lado, teremos estas indo para lá. Então, eu tenho o verde fora. Vou tentar desenhar isso cuidadosamente para ficar bom, hein? Aí. Eu tenho o roxo. Essa versão aqui é um pouco mais curta. Ele tem um pouco da sobra do verde lá. Esse carinha tem uma sobrinha de roxo aqui. E tem esse cromossomo mais longo em roxo aqui. Isso é a anáfase 1. Estão sendo separados. Os pares de homólogos estão sendo separados. Eles migram para os polos. Nem todos os cromossomos, nem as cromátides. Deixa eu desenhar isso aqui. Então, temos nossos microtúbulos. Alguns estão ligados a esses cinetócoros, têm seus centrômeros. Tudo isso está ocorrendo dentro da célula e elas estão se separando. Esta fase é análoga à anáfase da mitose, mas a diferença é que estamos separando os pares de homólogos. Não estamos dividindo os cromossomos em suas cromátides constituintes, e isso é fundamental. Se você esqueceu isso, reveja o vídeo de mitose. Então, essa é a anáfase 1. Anáfase 1. Vou escrever aqui para não esquecer. Como vocês podem imaginar, a telófase 1 é essencial. Os cromossomos estão nas extremidades da célula. Está ficando cansativo desenhar tudo isso aqui, mas até porque eu não sou um bom desenhista, né? Mas eu acho que dá tempo para deixar tudo bem bonitinho. Agora, estes estão na extremidade esquerda da célula e estes na extremidade direita da célula. Aí. Os microtúbulos começam a se desmanchar. Talvez reste ainda um pouquinho lá, mas eles estão se desmanchando. A célula tem seus centrômeros aqui e eles estão em polos opostos. Até certo ponto, na parte inicial da telófase, eles ainda estão migrando para as extremidades da célula. E a citocinese está acontecendo. Até o final da telófase 1 ocorre a divisão citoplasmática total e o invólucro nuclear está se formando. Você pode quase vê-lo como ocorre na prófase 1. O invólucro nuclear está se formando e até o final da telófase 1 terá se dividido completamente. Portanto, esta é a telófase 1. Agora observe, começamos com uma célula diploide, certo? Tinha 2 pares de cromossomos homólogos, logo tinha 4 cromossomos. Agora, cada célula tem apenas 2 cromossomos. Essencialmente, cada célula tem um par de cada um desses pares de homólogos, mas foi feito aleatoriamente, e é aí que um monte de variações são introduzidas. Agora, uma vez que estamos nesta fase, cada uma dessas células vão sofrer meiose 2, que na verdade é muito semelhante à mitose. E, por vezes, há, na verdade, uma fase intermediária chamada de interfase 2, onde a célula descansa e os centrômeros agora têm que se duplicar novamente. As 2 células que eu tinha desenhado separadamente, vejamos o que acontece a seguir. O centrômero, que é a região mais condensada do cromossomo, eu deveria ter desenhado o centrômero dentro do núcleo, assim. Aí. Os centrômeros estão indo para fora do núcleo recém-formado. E, em seguida, o cromossomo vai se replicar nesse ponto também. Agora temos 2 células. Quer saber? Eu vou só cortar e colar o que eu tenho. Bom, eu tenho esse cromossomo aqui. Ele tem essa pequena sobra verde aqui. E esse cromossomo longo e todo verde aqui. Agora esse aqui, deixa eu ver, vai ter essa pequena sobra roxa aqui. Vou desenhar todo esse roxo. E ele tem um cromatídeo como esse e um cromatídeo como aquele. Quando entramos na prófase 2, o que você acha que vai acontecer? Bom, como antes, temos o invólucro nuclear, que foi formado na telófase 1.
É uma coisa temporária. Ele começa a se desintegrar novamente. Começa a se desintegrar novamente. É isso aí. Em seguida, os centrômeros. Eles começam a se separar. Agora eu tinha 2 centrômeros. Eles foram replicados e começam a se separar, criando seus pequenos eixos. Eles migram em direções opostas. Tudo isso está acontecendo em 2 células, é claro. Eles vão em direções opostas enquanto eles criam suas fibras de fuso. Eu quero deixar claro que estamos falando de 2 células. Essa é uma delas e essa é a outra. Agora vamos entrar na metáfase 2. Metáfase 2, que é análoga à metáfase 1 ou metáfase da mitose, onde os cromossomos ficam alinhados. Eu vou desenhá-los assim. Os centrômeros já migraram para os 2 polos da célula. Estes são meus centrômeros. Temos todas as nossas fibras do fuso. Fibras do fuso. Peraí, desculpa, eu falei centrômeros? Ai, os centrossomos! Eu não sei há quanto tempo eu estou chamando isso de centrômeros. Estes são centrossomos, o meu cérebro já está travando aqui. Talvez isso vai ajudar vocês a não fazerem o que eu fiz. Os centrômeros são as partes que estão se ligando com as 2 cromátides irmãs. Esses são centrômeros. Centrossomos são as organelas que estão empurrando e que criam as fibras dos fusos. Os cromossomos se alinham durante a metáfase. Metáfase sempre envolve o alinhamento de cromossomos. Deixa eu desenhar. Então eu tenho isso, tem outro roxinho aqui. Assim, esse cara é mais comprido. E tem um pedacinho de roxo aqui. E uma pequena sobra para o outro cara. Agora aqui um verdão. Isso, com uma pequena sobra verde aqui. E em seguida, meio verde aqui, com uma sobrinha de roxo. Pronto, e claro, eles estão sendo alinhados. Algumas dessas fibras de fuso foram aderidas aos centrômeros ou cinetócoros que estão nos centrômeros e que conectam as 2 cromátides, as cromátides irmãs. E, naturalmente, não temos mais membrana nuclear, e estas são naturalmente 2 células separadas. Vocês podem adivinhar o que acontece na anáfase 2. É como a anáfase da mitose. Anáfase 2. Estes cromossomos ficam separados pelos microtúbulos dos cinetócoros, enquanto os outros microtúbulos continuam crescendo e promovendo a migração deles. Então, deixa eu mostrar aqui. O principal deles aqui. Essa é a diferença entre a anáfase 2 e a anáfase 1. Na anáfase 1, os pares de homólogos foram rompidos, mas os cromossomos não foram. Agora, na anáfase 2, nós não temos pares de homólogos, temos apenas pares de cromátides, cromátides irmãs. Aqueles que estão separados são muito semelhantes à anáfase da mitose. Este cromossomo foi puxado nessa direção, fica mais ou menos assim. O desenho aqui é a parte mais dura desse vídeo. Esses outros ficam sendo puxados para lá, aqueles vão sendo puxados nessa direção. Esse tem uma sobrinha verde e, em seguida, temos um verde sendo puxado naquela direção com o cromossomo mais longo. E depois, um dos outros sendo puxados mais nessa direção, e tudo isso é devido a esses microtúbulos conectados às estruturas do cinetócoro, por um centrossomo como um órgão de coordenação. Nele está tudo sendo separado. Na anáfase sempre haverá a separação dos cromossomos, separação de alguma coisa. Deixa eu colocar dessa forma. E isso também está acontecendo nesse lado da célula. Naturalmente, esta é uma célula inteira. Como na mitose, logo que as cromátides irmãs se separam, elas passam a ser conhecidas como cromossomos ou cromossomos irmãos. E claro que isso irá acontecer 2 vezes. Isso também está acontecendo em outra célula. A outra célula é um pouco mais organizada. Ela não tem esse crossing over ocorrendo. Assim temos o roxo mais longo. Ele fica dividido em 2 cromátides, que agora estamos chamando de cromossomos ou cromossomos irmãos. Esse cara aqui fica dividido dentro desse verde menor. E então ocorre o seguinte: esse verde curto tem uma pequena sobra roxa. Tudo está sendo empurrado do mesmo jeito pelos centrossomos. Centrossomos, hein? Não posso errar mais essa palavra. Tenho medo de ter usado os centrômeros para toda a primeira parte do vídeo, mas eu espero que a minha confusão ajude você a não se confundir, porque vão perceber que foi uma armadilha. Ha! Pegadinha! Assim é a anáfase, sempre separando as coisas. Agora você pode imaginar o que é a telófase 2. Na verdade, eu não vou redesenhá-la.
Na telófase 2, essas coisas ficam separadas ainda mais. Então, esta é a telófase 2. Eles se separam ainda mais, a célula aumenta, começamos a ter essa clivagem ocorrendo aqui. Assim, ao mesmo tempo em que na telófase 2 essas partes são puxadas e temos a citocinese, os túbulos começam a se desintegrar e um núcleo se forma em torno deles. Qual é o resultado final de tudo isso? Ela vai virar um núcleo que tem este cromossomo roxo, aqui, com um pouquinho de sobra verde e um verde longo, e em seguida tem sua membrana nuclear e, claro, há citoplasma em todo o resto da célula. A outra célula, que era sua parceira nessa meiose 2, vai ter um cromossomo roxo curtinho e um verde longo. Ela tem uma membrana nuclear e, naturalmente, tem um citoplasma em torno dela. E desse lado temos algo semelhante acontecendo. Vocês veem essa primeira célula. A primeira aqui tem 2 roxos longos. Elas foram separadas. Então, temos um roxo longo nessa célula e temos outro roxo longo nessa célula. Acima desse, temos um verde curto e, nesse canto, um verde curto que tinha obtido um pouco de um dos meus pais, uma parte homóloga de um dos cromossomos do meu pai nele e, claro, elas têm também membranas nucleares. Membranas nucleares. E, naturalmente, um citoplasma em todo o resto da célula. Vamos aprender mais sobre todas essas outras coisas. O que vemos é que saímos de um ponto de partida diploide. Cadê? Onde é que está? Aqui. Começamos aqui com uma célula germinativa diploide e passamos por 2 estágios da divisão. A primeira fase dividiu os pares de homólogos e começou uma combinação genética com esse crossing over, que é um recurso fundamental da meiose, que acrescenta muitas variações a uma espécie ou a um conjunto de genes. E em seguida, a segunda fase separou as cromátides irmãs, assim como o que acontece na mitose. E vamos finalizar com 4 células haploides, porque elas têm metade da quantidade de cromossomos e são chamadas de gametas. Gametas.